Só lembrando mais uma vez, Enes, cuidado com o pessoal que tenta invadir a live. Cara, Meu Deus do tá céu, acontecendo em outras aulas, tá duas horrível. aulas. Hum, Depois você aceita, parece que o negócio prolifera que nem um vírus. Aham, aceita um, já era. gente, mas eu ainda não entendi essa vibe ainda. Eu também não. Não, quem entende isso? Não Eu não sei. entendo também Não como é que eles entendi fazem. isso ainda. Eu não entendi o intento, né? Qual é a motivação, mas enfim. É a falta de motivação, né? É a falta de coisa pra fazer. Pois é, não faz sentido, não. Gente, eu mandei de novo o material no grupo da sala. Obrigado mesmo. Galera, olha só. Vocês estão vendo minha tela aí, certo? Certo. Beleza. Na última aula a gente parou, a matéria da prova veio até aqui. Beleza? Então, de cruzamento teste. Na verdade, a gente até tinha feito alguma coisa com cruzamento teste, mas eu não oficializei assim, a expressão, né? E a gente vai retomar. Daqui eu vou usar, nesse primeiro momento, a própria apostila, que aí fica mais fácil para a gente trabalhar, tá bom? Até para vocês acompanharem também. Então, olha só. Qual é a definição de reto cruzamento? Lembrando, pessoal, a gente pode chamar o cruzamento teste de reto cruzamento também, tá certo? Eu posso usar as duas expressões, cruzamento teste O que ou significa retro? de trás para frente, Hum, ou retro cruzamento. Pessoal, em que situação o cruzamento teste ou reto cruzamento ele é interessante? Ele é útil quando você quer saber qual é o genótipo de um indivíduo que apresenta um fenótipo dominante, beleza? Por exemplo, assim, igual aqui, a gente está considerando que, vamos pegar o exemplo aqui, né? Que o gene Bzão, ele determina um fenótipo dominante alto, enquanto que o gene Bzinho, ele determina um fenótipo recessivo baixo. Então, quando você pega uma planta que é alta, essa planta alta, ela pode ser tanto Bzão, Bzão, quanto Bzão, Bzinho, concordam? Sim, gente? Sim, concordando. Beleza? Então, se a sim. planta for Bzão, Bzão, ela é uma planta alta. Se a planta for Bzão, Bzinho, ela continua sendo uma planta alta. Eu tava Então, perguntando como que sabia se era Bzão ou isso, Bzinho no segundo. isso. Como é que eu vou saber se a planta é homozigota dominante ou se ela é uma heterozigota? Aí eu faço o cruzamento teste. Como é que é o cruzamento teste? Eu pego quem eu quero descobrir e cruzo com alguém que tem um fenótipo recessivo. Porque aí, se eu tenho um fenótipo recessivo, eu não tenho dúvidas quanto ao genótipo. Concordamos? E se ele é recessivo, obrigatoriamente ele teria que ser, nesse exemplo, Bzinho, Bzinho. De acordo, gente? Sim. Sim. Beleza. Aí eu vou avaliar o quê? Eu vou avaliar a prole. Se eu tiver 100%, né, com a amostragem significativa, obviamente, se eu tiver 100% altos, de indivíduos altos, né, de plantas altas, eu posso inferir o quê? Eu posso inferir que esse parental dominante ele vai ser Bzão, Bzão. Porque aí 100% da minha prole seria Bzão, Bzinho. Concordam? Sim. Sim. Agora, se eu tiver 50% alto e 50% baixo, para eu ter baixo, eu preciso que os dois pais tenham um gene recessivo. Então, obrigatoriamente, esse indivíduo com fenótipo dominante, ele seria heterozigoto, que aí explicaria 50-50. Concordamos? E Uhum. ficaria 50% Bzão, Bzão, ficaria 50% Bzão, Bzinho, explicando aí o surgimento dos dois fenótipos na mesma prole. Tudo bem? Tudo. Nenhuma dúvida, nada? Não, disso aí não. Beleza, show. Bom, quando a gente fala de ausência de dominância, a gente tem duas situações. Herança intermediária, que eu também posso chamar
Eu também posso chamar de dominância. Eu também posso chamar de dominância incompleta. E codominância, que a gente já falou até um pouquinho também. Beleza? Vamos pegar aqui uma situação para a gente entender, tá? Olha só. No exemplo que eu dei na apostila de vocês, eu estou falando de uma característica que determina, lá, de um gene que determina a cor das pétalas de uma planta qualquer. Então, eu venho aqui e falo o seguinte, tá? Ó, o gene Vzão, ele determina uma coloração vermelha, beleza? Então, esse gene de Vzão, ele vai propiciar às pétalas uma quantidade X de pigmentos vermelhos. Beleza? É isso que esse gene vai fazer. Ele vai botar lá na pétala uma quantidade X de pigmentos vermelhos. E o gene Bzão, ele não proporciona nenhuma deposição de pigmentos nessas pétalas. Por isso que a planta Vzão, ela seria vermelha, e a planta Bzão, ela seria branca. Beleza? Quando eu pego dois parentais homozigotos, um vermelho e um branco, então um Vzão e outro Bzão, e aí eu faço um cruzamento entre eles, aí eu vou ter um indivíduo heterozigoto Vzão. Aí o que vai acontecer? Esse indivíduo, ele vai apresentar um fenótipo intermediário entre os dois fenótipos extremos. Por isso o nome herança intermediária. Porque se um é vermelho e o outro é branco, a prole heterozigota vai apresentar, nesse caso aí, né, vai apresentar um fenótipo intermediário que seria o rosa. Mas, por que rosa? Porque a lógica aqui não é igual àquela da dominância completa, né, que se você tem um gene dominante, você vai ter o fenótipo dominante pronto. Né? Aqui não. Aqui, o gene que determina a pigmentação, ele determina uma quantidade desse pigmento. Então, por exemplo, igual eu botei aqui, ó, se o cara é só Vzão, por exemplo, se o cara é Vzão, ele vai produzir, ele só tem um Vzão, então ele vai produzir X pigmentos vermelhos. Se o cara for Vzão, ele vai dobrar essa produção de pigmento. Então, na verdade, ele vai produzir 2X pigmentos vermelhos, uma quantidade dobrada. Se a quantidade é dobrada, é lógico que eu vou esperar que a flor vai apresentar, a pétala, né, vai apresentar uma coloração mais intensa. Por isso, o vermelho e não o rosa. Compreendemos, gente? Mais ou menos. Mas, rapidinho, só uma outra coisa aqui. A Bruna pediu para entrar. Ah, tá. Desculpa. E... mas ela tem que pedir, né? Não tá aí, não? Não. Vou falar para ela, então. Ela tem que clicar lá. Acho que ela clicou no link errado. Aí, agora foi. Aí foi. Beleza. Ô, professor, quando eu fui na roça, faz, sei lá, um mês já. Não, faz mais tempo. Tá, mas eu vi um exemplo desse, eu achei meio estranho, tirei uma foto, velho. Era, tipo, muito assim. Umas plantas mais avermelhadas, umas rosas e umas brancas, mas, tipo, todas juntas, no mesmo arbusto, assim. No mesmo arbusto, na mesma planta? Não, tipo assim, muito próximas umas das outras, tipo. É tipo um Bougainville? Eu não sei, acho que não dá pra postar aqui no chat a foto. No chão tinha várias plantas, várias flores, assim? Não consigo postar no chat aqui. Ai, você... manda no grupo da sala, manda por aí nesse particular. Não, manda no grupo da sala. Aí. Apresenta sua tela aí. Você tá usando o celular? Tô no computador, mas eu consigo também. E a foto tá onde? Tá no WhatsApp, tá aqui comigo. Então, bota no computador e apresenta a tela. Tá, vou apresentar. Apresentar uma janela. Calma, a tela inteira. Eu já vi uma planta assim que, mano, não era muito misturado. Tipo, tinha no mesmo local, de vez em quando saía umas... Olha só, não é essa, não. Aí. Então, mas aqui você não consegue me dizer se a planta é a mesma, né? Mas parece mais ou menos.
Porque, por exemplo, assim, porque tem duas opções aqui. Pode acontecer isso? Pode mesmo, isso pode rolar, tá? Por exemplo, assim, tem plantas que, dependendo do tempo que a flor já existe, ela altera a sua cor mesmo. Por exemplo, eu conheço uma planta que, quando ela dá pétala, dá flor, logo no início ela é roxa. E depois ela vai clareando, 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 e ela termina branca antes de cair. Então, que é mais ou menos isso que está... A impressão que me dá é que está acontecendo mais ou menos isso. Só Entendi. que uma outra possibilidade é você ter mais de um indivíduo aí também, cara. Porque está muito cheio, tá vendo? E como eu não estou vendo debaixo dessa copinha aí que foi formada, eu não consigo te dizer. Se tiver mais de um indivíduo, podem ser variedades diferentes mesmo. Entendeu? Mas Então só pode acontecer comentando, ficou bonito. as duas situações. Pode rolar as duas situações. Beleza? Beleza. Bom, voltando aqui então. Vamos lá. Alguém falou mais ou menos quando eu me falei desse tipo de herança aqui. Ainda está na dúvida? Estão me ouvindo, gente? Tô. Eu tenho a impressão que eu já vi um exemplo desse. Será que eu li esse negócio antes? Eu não Já, você sei. pode Talvez eu ter. Eu tenha acho que lido. tinha um exercício mesmo lá. Eu acho que tinha lá na prova. Eu tô sentindo que tinha um exercício parecido com um negócio desse, assim. Tinha, acho que tinha mesmo. Na Pessoal, verdade, ficou entendido isso aqui ou não? ficou. Acho que você já tinha explicado. Não, Eu eu acho acho que que você já devia ter comentado, mas eu lembro que era um já. negócio sobre planta vermelha, planta Acho branca que e era sobre uva rosa. os coelhos, não? Não, Não, não Não, é coelho é de outra coelho, coisa. não. Coelho é não. outra coisa. Coelho é outra. Porque, na Não, é de verdade, planta mesmo, de flor. eu comentei as heranças rapidinho, agora a gente está parando com mais calma, entendeu? Aham. Uhum. E o outro tipo de ausência de dominância é a codominância, que eu também já comentei com vocês. Nesse caso aqui, você tem a manifestação dos dois genes envolvidos, já que não existe uma relação de dominância entre eles, tá? Então, por exemplo, assim, vamos É pegar o tipo tipo... das vacas, né? Isso aí, a coloração, né, do animal malhado e tal. Mas também tem na gente. Por exemplo, nós temos 3 genes envolvidos na tipagem sanguínea, que é o isão A, que é o isão B e é o izinho. A relação entre os isões aqui, né, e o izinho é de dominância completa. Então, o isão A e o isão B são dominantes sobre o izinho, que é recessivo. Agora, a relação entre eles é de codominância, não existe dominância entre eles. Então, se eu for isão A, eu sou do tipo A, sanguíneo, né? Se eu for isão B, eu sou do tipo sanguíneo B. Agora, se eu for heterozigoto, isão A, isão B, aí eu sou do tipo sanguíneo AB. Então, os dois se manifestam simultaneamente. Igual aqui, ó. O P é para coloração preta de pena. O B é para coloração branca de pena. Se o cara for heterozigoto, ele vai apresentar penas brancas e pretas. Ele vai apresentar as duas cores na mesma estrutura. Tudo bem, galera? Sim. Então, nós chamamos esses... Ei, pode falar. Não, só do sangue eu esqueci, mas você falou que era outra coisa que decidia se era negativo ou positivo, né? Isso, eu vou explicar hoje. Esse aí a gente vai explicar hoje ainda. Ah, ok. Tá? Então, isso que a gente chama de ausência de dominância. As duas situações, herança intermediária ou dominância completa, quando você tem um fenótipo intermediário entre os dois extremos, e codominância, quando você tem a presença dos dois fenótipos simultaneamente. Ok? Genes letais, a gente já tinha comentado Oi. também. Ei, pode falar. Ah, tá. Apesar de esse negócio de dominância incompleta e codominância são parecidos, mas são diferentes, igual você falou, né? Ei, são parecidos, mas os resultados são diferentes. Tipo assim, ó, vamos olhar em um só. Eu tenho uma flor vermelha, uma planta, né, de flor vermelha e uma planta de flores brancas. Se eu cruzar dois caras, lembrando que o Vzão é vermelho e o Bzão é branco,
o cara Vzão com Bzão, se fosse codominância, essa flor ela seria branca e vermelha, se fosse codominância. E se for dominância completa, ela é rosa. Percebeu que o resultado fica diferente? Ah, sim, beleza. Mais alguma pergunta? Era só isso mesmo. Beleza. Em relação a isso aqui a gente tinha comentado, né, genes letais, quando o gene é letal, aí é importante que a gente saiba, porque aí na hora de fazer a probabilidade, o indivíduo que morre não entra na conta, né? Vamos supor assim, o azão, pelo meu exemplo aqui, ele é dominante em relação ao azinho e ele é letal em homozigose, beleza? E ele é letal em homozigose. Então, se eu tenho 2 indivíduos heterozigotos, eu tenho 1 em 4 chances de aparecer um cara azão. Como ele é letal em homozigose, esse cara morre. Se esse cara morre, ele não entra na minha conta. Então, eu posso falar assim, vão nascer quantos amarelos, quantos ratos de pelo amarelo e quantos ratos de pelo castanho. Aí eu vou fazer que minha proporção vai ser de 2:1, porque eu vou ignorar o indivíduo que morre. Eu já sei que ele não é viável mesmo, então eu ignoro ele das contas. Então, existe uma chance de 1/3 de nascer um indivíduo castanho, existe uma chance de 2/3 de nascer, né, um indivíduo amarelo. Beleza? Eu não levo em consideração o indivíduo afetado pelos genes letais. Tudo bem? Então, essa Tudo bom. questão do gene letal é importante que eu saiba para fazer as contas depois. Tá bom? Em relação às árvores genealógicas, né, os heredogramas, aí isso aqui é simbologia que eu acho que a maioria de vocês conhece, né? Se é quadradinho é homem, sexo masculino, no caso. Bolinha, sexo feminino. Se ela está pintada, são indivíduos afetados pela determinada característica. Isso aqui mostra o casamento e a reprodução entre esses indivíduos. Quando eu uso 2, é um cruzamento consanguíneo, os indivíduos são parentes. Os filhos, beleza? Quando são gêmeos idênticos, quando são gêmeos distintos, né? Um menino e uma menina, por exemplo. Quando há um sexo indefinido, eu uso esse símbolo, beleza? E isso aqui que a gente acaba usando bastante, a genealogia, pais com filhos afetados ou não. Isso aqui a gente Professor, pega... Ei, o que é esse de portadores heterozigóticos está pintado meio a meio? porque é como se fosse assim, por exemplo, vamos supor que o gene azão, ele determina uma anomalia qualquer, por exemplo. Uhum. Aí eu vou falar bem assim, não, desculpa, o azão não, o azinho. Vou tirar esse aqui. Ok. O azinho. O azinho determina a anomalia. Então, se o indivíduo for azinho, ele é anormal, concorda? Isso. Beleza. Só que ele é portador Sim. do gene. Então, isso aqui, ó. Mas nem sempre a gente usa isso, usa? Não. Ah, tá, porque eu tava pensando em alguns exercícios que a gente tinha feito antes que não tinha usado, então eu fiquei Não. A meio gente usa confusa. muito pouco. Eu mesmo já vi pouquíssimas questões que usavam isso. Então é só se a Bem questão pouco. realmente precisar disso que eles vão usar, senão Isso, é só quem né? tá realmente afetado e quem não tá fica em branco. Isso aí. Ok. O comum é usar isso aqui. Uhum. Beleza? Beleza. Igual aqui, ó. Aqui nesse casal você tem uma mulher afetada, né? O casal é normal, o homem ele é normal, a mulher é afetada e todos os filhos são normais. Então, Aqui é o... obviamente, ela é heterozigota. Não Ok. necessariamente, aí Ah, não, é depende. recessiva, desculpa. Não, Sim. depende, Luísa. Não, Tipo assim, ok. não é porque a pessoa é afetada que a herança tem que ser recessiva. Às vezes ela é dominante, Beleza. beleza? Beleza. Aí a questão vai te indicar como que você deve tratar isso, Ok. beleza? Uma outra coisa, aqui, né? Você tem um marido afetado, a mulher normal e os filhos todos normais.
Uma outra coisa, eu queria dar uma dica para vocês, que é bem útil, tá? Que é a seguinte: sempre que eu tiver essa condição, sempre que eu tiver essa condição, isso aqui me garante que essa anomalia, essa doença que seja, não sei, ela é de natureza recessiva. Vocês conseguem enxergar isso? Aham, porque é 1:4, 1:3, quer dizer, um quarto. Não, Não é não por tem a causa ver disso. com a proporção, Porque os não. pais Ah, não não, têm. mas os dois Porque os são pais não têm e inafetados o filho e tem. fica afetado, ok. Exatamente. A ideia é, se você tem pais normais com filho afetado, obrigatoriamente ela é recessiva. Porque se ela fosse dominante, ela teria que ter vindo de algum lugar. E esse algum lugar seria afetado também. Entenderam? Aham. Sim. Entendemos ou não, gente? Sim. Sim, Sim? sim. Beleza. Então, sempre que eu tiver um heredograma, aí eu tenho lá pais normais, filhos afetados, obrigatoriamente ela é recessiva. Beleza? Regrinha do E e do OU, vocês conhecem? Lá da matemática? Nossa, já tive que usar muito esse negócio aí. Uhum. Então você já sabe como funciona? Aham. Ah, Isso que eu percebi, tava escrito errado aí, tá tava errado aí. mais. Eu fiquei. Tá errado. Isso aqui é multiplicação mesmo, tá bom? Na hora da digitação, eu devo ter digitado errado aí. Aí me dá um desconto, tá bom? Sim, sim. Então, pessoal, quando é que eu vou usar a regra do OU? Quando os eventos forem não dependentes, né? Quando eles forem independentes. Então, eu falo assim, qual é a chance de nascer um filho alto ou um filho médio? Então, se eu quero saber qual é a chance daquele meu primeiro filho ser alto ou médio, aí eu pego a probabilidade dele ser alto e somo com a probabilidade dele ser médio. Se eu quero saber assim, qual é a probabilidade de eu ter um descendente afetado e do sexo masculino. Aí eu pego a probabilidade dele ser afetado e multiplico por meio, né? Que seria a chance de nascer um menino. Tudo bem? Eu acho que é de boas para vocês ou não é? É boa. Tranquilo, né? Beleza. Isso aqui, galera, ele está falando o seguinte, por exemplo, assim, ó, é só para vocês ficarem espertos, só isso, tá? Então, ó, um casal heterozigoto para o albinismo já teve um filho normal. Então, eu já sei que o casal é azão, azinho, beleza? Ele é heterozigoto e já teve um filho normal. E outro albino. E deseja saber qual é a probabilidade do filho normal ser heterozigoto. Então, quando você faz o quadradinho de Punnett, então a prole desse casal pode ser azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Se a minha pergunta é, qual é a chance do filho normal ser heterozigoto, eu estou dando uma condição. Então, esse aqui eu vou ignorar, porque eu já sei que ele não é normal. Se ele não é normal, ele não vai entrar na minha conta. Nas contas é Beleza? tipo gene letal. Isso. Nesse caso aí, sim. Aí qual vai ser a chance de ser heterozigoto? Vai ser de 2/3. De 2 em 3. Cara, Aí eu eu ainda não... sinto que eu já fiz um exercício desse. Oi? Eu sinto que eu também já fiz um exercício que era tipo assim também. Eu acho que tinha na Era o prova último da esse. prova, né? É aquele de pegadinha, tipo assim, que parece que é Que pegadinha. era albino e do sexo. Uma menina albina. Isso, um Quase que negócio assim caio. mesmo. Aí você tinha que multiplicar por meio, né? Uhum. Uhum. Beleza. Então, ó, Quase. a resposta esperada aqui seria 2/3. Tranquilo, porque eu descontei esse cara aqui, né? Já que eu condicionei aí a minha pergunta. Beleza? O lance de desvio padrão, para a gente não faz diferença. E vamos botar aqui, por exemplo, aqui, vamos fazer uma questãozinha rápida aqui, ó. Quais os indivíduos representados por números certamente apresentarão caráter dominante determinado pelo azão? E aí?
quais que eu posso afirmar com certeza apresentarão azão? 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Todos concordam? 1, 2, 3 e 4 são filhos de 2 homozigotos. Então, 100% da prole tem que ser azão azinho. Concordamos, gente? Sim. Beleza. Aí, se esse cara é azão azinho, eu não tenho como saber, porque esse filho pode ser azão azinho, mas ele também pode ser azinho azinho. Mesma coisa aqui, ó. Esse cara é azão azinho. Aí esse filho pode ser azão azão, ele pode ser azão azinho, ele pode ser azinho azinho. Então eu não consigo determinar com certeza nem o 5, nem o 6. Tranquilos? Uhum. Sossegado, né? Beleza. Ó, 4 famílias em que aparece o mesmo caráter foram analisados. Alguém conclui que o caráter em questão é dominante. O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Não, tá errado. Tá Porque errado lá é o por número quê? 3. Isso. O casal 3 me mostra o quê? Ó, pais normais, filhos afetados. Então, me mostra que a herança é do tipo recessiva. Beleza? Tranquilo também, correto? Beleza. Eu vou deixar essas aqui, pessoal, para vocês fazerem e tirar dúvida depois, tá bom? Qual é a página? Página 25. Ok, obrigada. Página 25. Beleza? E aí, galera, deixa eu ver aqui. Esse aqui falhou. Beleza. Então, olha só. Em relação à segunda lei de Mendel, aliás, antes de ir para a segunda lei de Mendel, deixa eu abrir um negócio aqui. Aqui. Ou aqui. Beleza? Então, olha só. A gente usou o conceito de polialelia já. Né? O que a gente define como polialelia? É quando eu tenho três ou mais alelos relacionados a uma dada característica, que seguem a genética mendeliana, beleza? Alguém define para mim, galera, o que é gene alelo? São 2 genes localizados no mesmo locus em cromossomos homólogos. Exato, são genes localizados no mesmo locus em cromossomos homólogos. Quantos cromossomos de cada homólogo nós temos? Como? Quantos cromossomos de cada tipo de homólogo nós temos? Vou melhorar. Nossos cromossomos estão organizados de que maneira? Em pares. Em pares. Então, eu tenho 2 homólogos de cada. Correto? Se eu tenho 2 homólogos de cada, mesmo que existam mais de 3 alelos, 3 ou mais, cada indivíduo só pode ter 2. Concordamos? Porque só tem 2 homólogos, né? Então só pode ter 2 alelos. Beleza. Então, mesmo eu tendo 4 alelos, cada indivíduo só pode ter 2 desses 4, nas combinações possíveis, né? Então, nesse caso aqui, a gente está dando um exemplo, que é a coloração de coelhos, né? Então, nós temos 4 alelos. O Czão, que determina essa coloração marrom, o Czinho, CH, que determina a coloração chinchila, que é essa coloração cinza aqui. O Czinho H, que determina o Himalaio. O que é o Himalaio? É um animal branco
com extremidades pretas, que é esse aqui, e o albino, que é esse aqui, determinado pelo Czinho A. Esses sinais aqui, eles estão mostrando uma relação de dominância entre esses alelos. O Czão é dominante sobre todos os Czinhos, o chinchila é dominante sobre o Himalaia e o albino é dominante sobre o albino, o Himalaia é dominante sobre o albino apenas, beleza? Então, o indivíduo para ser albino, obrigatoriamente ele tem que ser recessivo. O indivíduo para ser selvagem, ele pode ter o Czão com qualquer outro desses alelos. Pode ser um Czão, pode ser um Czão Czinho CH, um Czão Czinho CH, um Czão Czinho A, beleza? Qualquer gene que tiver aí com ele vai dar a coloração selvagem do mesmo jeito. Para ser um chinchila, tem que ter o Czinho CH ou com ele mesmo, né? Ou com um Czinho CH, ou com o himalaio, ou com o albino, já que ele é dominante sobre os três. Para ser himalaio, ou é ele com ele mesmo, ou com o albino, beleza? Mostrando aí a relação de dominância que eu estipulei dentro desse retângulo aí. Tranquilão? Uhum. Beleza. Então, alelo, caso de polialelia, é quando você tem 3 ou mais alelos envolvidos na mesma característica. E nós temos uma situação como essa, gente, que é a questão dos grupos sanguíneos, beleza? Quando a gente fala em grupo sanguíneo, a primeira coisa que vem à cabeça é o sistema BO. Eu sou do tipo A, eu sou do tipo B, eu sou do tipo AB ou O, né? Que, na verdade, esse O, o certo não seria CO, é 0. Na verdade, o sistema é sistema AB0. Eu vou explicar por que depois, tá? Mas ele, apesar de ser o que nós conhecemos, ele não é o único. Existe o sistema MN e existe o sistema RH. O sistema RH é o do positivo e negativo. Eu sou B positivo, A negativo e tal. E o sistema MN, eu acho que nenhum de vocês já ouviram falar, ou já? Não. Não. Então, ninguém de vocês vai saber qual é o tipo sanguíneo quanto o sistema MN. A pessoa pode ser MM, a pessoa pode ser MN, ou a pessoa pode ser NN. Tá, mas e aí? Não é importante que eu saiba qual é o meu? Não, eu também não sei qual é o meu. E por que eu não sei? Por que eu não me interesso em saber qual é o meu? Porque o do sistema BO nos interessa por causa das transfusões sanguíneas. Então, eu necessito saber qual é o tipo sanguíneo do indivíduo que pretende fazer uma transfusão para que, caso, quando necessário, eu não o mate, né, dando sangue para ele que ele não poderia receber. A gente vai ver que sangues diferentes resultam em uma resposta imunológica. No caso do sistema MN, não existe essa resposta imunológica. Então, eu, sendo MM, eu posso receber sangue de um cara sendo NN, não haveria nenhum problema. Então, como não há problema em relação à transfusão, a gente não precisa saber qual é o nosso tipo sanguíneo do sistema MN. Beleza? A gente precisa saber qual é do sistema BO e do fator RH. Certo? Que a gente vai ver aqui agora. Beleza, vamos entender a historinha aqui. Então, nós temos 4 grupos sanguíneos pelo sistema BO. Vocês estão me ouvindo? Sim. O A, tipo A, Sim. tipo B, tipo AB e tipo O. Eu falei com vocês que o certo é tipo 0, tá? Mas depois eu explico isso. O que determina qual é o meu tipo sanguíneo? O que determina o meu tipo sanguíneo é uma glicoproteína que tem nas nossas hemácias, na membrana plasmática das nossas hemácias, tá? Então, se isso aqui é uma hemácia, você é de que tipo, Luísa? Eu sou a B. Você tem alguém A aí? Eu sou A positivo. Quem falou? Que eu não consigo ver aqui. Melissa. Melissa. Melissa, então você é A. Então, lá na sua membrana, você vai ter uma proteína, uma glicoproteína, chamada de aglutinogênio. Aglutinogênio A. Beleza?
Eu sou tipo B. Então, se eu sou tipo B, eu vou ter na membrana das minhas hemácias uma glicoproteína chamada de aglutinogênio B. Por isso que eu sou do tipo B. A Luísa que falou que é a B, ela tem as duas nas hemácias. Ela tem tanto a glicoproteína A, ou seja, o aglutinogênio A, quanto o aglutinogênio B. Beleza? Ela tem as duas, por isso ela é do grupo sanguíneo AB. Alguém é O? Quem é O aí? Eu, Eu quem? Daniel. Daniel. Beleza, Daniel. Então, quando a gente olha a membrana das hemácias do Daniel, não tem nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B. Por isso que deveria ser zero, porque não tem nenhum nem outro. Beleza? Por isso que é sistema AB0. Mas como a gente está falando de letra, aí o ABO faz muito mais sentido para as pessoas, né? Então, por isso que virou O. Mas, na verdade, seria AB0. Alguém tinha me chamado aí? Sim, eu ia perguntar, o que é o aglutinogênio? Tipo, é pra quê? É uma glicoproteína de membrana. Ele não tem, não é... eu preciso, a célula precisa dele para alguma coisa. Não, Nada. Podia ser todo nada. mundo igual, que não faz diferença. Não faria diferença nenhuma. Beleza? Tanto é que o sangue tipo A, tipo AB, tipo O, tipo qual que faltou? B, né? Tipo B, não tem essa de o meu sangue é melhor do que o seu. Do ponto de vista funcional, dá no mesmo. Beleza, Luiz? Então, as doações diferem. Por isso que eu só preciso saber por conta das doações, para que não haja um risco durante as doações, as transfusões, né? Ok, beleza. Então, eu tenho aqui de onde saiu esse AB aí, né? De onde saiu o AB, o O, o A e o B, beleza? São glicoproteínas presentes na membrana dos nossos glóbulos vermelhos. Ok. Dito isso, a gente precisa entender o conceito de antígeno. Já ouvimos essa expressão? Não Já. lembro. Já, mas eu não sei o conceito. Coisa que é glutinina. O termo antígeno é o termo que a gente usa para qualquer coisa estranha ao meu organismo e que, em função disso, estimule uma resposta imunológica. É um corpo estranho. Eu não gosto de usar muito essa expressão, porque o antígeno pode ser um monte de coisa diferente. O antígeno pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser tecido de outra pessoa, pode ser veneno, pode ser uma molécula. Não precisa ser uma célula, necessariamente. Pode ser uma substância, beleza? Um veneno, sei lá. Então, não precisa ser uma célula. Qualquer coisa estranha ao meu organismo e que estimule o meu organismo a combatê-lo. Estimule o meu organismo a ter uma resposta imune para a presença daquela molécula no meu corpo. Tudo bem até aqui? Ou não? Tudo ótimo. Sim, tudo bem. Beleza. Então, o que acontece? Eu sou do tipo sanguíneo B. Então, nas minhas hemácias, eu tenho o aglutinogênio B. Beleza? Se por acaso eu recebesse sangue da Melissa que é tipo A, que falou? Isso. Então, da Melissa, o meu sistema imune reconheceria o aglutinogênio A dela, das células dela, como um antígeno. E para ele, geraria uma resposta imunológica. Por essa razão, eu não posso receber o sangue da Melissa, porque o sangue da Melissa ativaria o meu sistema imune em uma resposta inflamatória, que levaria o sangue da Melissa a aglutinar dentro dos meus vasos sanguíneos. Aglutinar é como se ele formasse aquela casquinha do machucado, né? Os anticorpos, eles prendem uma hemácia na outra e vão formando os bolinhos. E esses bolinhos, gente, esses aglutinados, eles ficam circulando. Eventualmente, ele vai entrar num vaso de pequeno calibre. E aí, ele entope o vaso, beleza? E ao entupir o vaso, se for um vaso importante, uma arteríola cerebral, por exemplo, eu morro. Ou eu tenho um dano, né, relacionado àquela área afetada.
Tudo bem até aqui? Tudo bem? Sim. Sim. Então, como eu sou do grupo sanguíneo B, então eu vou produzir anticorpos anti-A. A aglutinina, pessoal, é um anticorpo, resultado, né, de uma resposta imunológica. O aglutinogênio, ele está funcionando como o antígeno. Então, se eu sou do tipo sanguíneo B, eu vou produzir anticorpos anti-A, porque o aglutinogênio A, para mim, ele é estranho. Se a Melissa é do tipo sanguíneo A, ela vai produzir anticorpos anti-B, porque o aglutinogênio B, para ela, é um antígeno. Se a Luísa, que ela é AB, ora, se a Luísa é AB, nem o aglutinogênio A e nem o B serão estranhos para ela, concordam? Ela tem os Aham. dois. Sim. Se ela tem os dois, para ela não vai ser estranho. Então, ela não vai produzir anticorpos, já que para ela os dois são normais, não são antígenos. E o cara que é o O, ele não produz nenhum dos dois. Como ele não produz nenhum dos dois, os dois são estranhos. Então, ele produz anticorpos para ambos, tanto anti-A quanto anti-B. Tranquilinho até aqui? Lembrando que o anticorpo, gente, está no plasma sanguíneo e o antígeno, que é o aglutinogênio, está na membrana das hemácias. Ok? Ô, professor, antígeno não era um corpo estranho? Sim. Ué, Segue o raciocínio, manda aí. não, que se ele é um corpo Me estranho, ele tá surpreenda, num... me Ah, surpreenda. você tá falando antígeno que foi porque o aglutinogênio que foi jogado nos vasos sanguíneos de outra pessoa? Isso, tipo eu Ah, recebi tá. sangue da Melissa. Se eu Ah, recebi sangue tá. da Melissa, o aglutinogênio A, para mim, é um antígeno. Ah, sim, Então agora vai eu ter uma entendi. resposta imune. Ah, entendi. Beleza? Beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa? Cara, aqui tem uma pergunta que deveria ser feita. Seria uma pergunta bem legal. Ninguém tem perguntas? Pode fazer essa pergunta então, professor. A gente Passa. Eu só tenho perguntas sobre positivo e negativo, mas não chegou nessa coisa Não ainda. chegou ainda não, vai chegar Você lá. tem alguma pergunta, professor? Eu tenho uma pergunta, beleza? Então vou fazer assim, professor, olha só. Qual é a condição para que eu produza anticorpos? E aí um aluno vai me ajudar. Vai lá, um aluno, me ajuda. Qual é a condição para eu produzir um anticorpos? ter um antígeno no sistema? Ter um antígeno, na verdade, ter um antígeno. Então, por exemplo, assim, você pegou catapora uma vez na sua vida. Você pegou catapora, teve contato com o vírus era um antígeno, Eu também estava perguntando isso. você produziu anticorpos para ele, destruiu aquele vírus da catapora e adquiriu memória imunológica, né? Adquiriu imunidade para o vírus da catapora. Toda vez que o vírus invadir seu corpo de novo, a sua resposta ela vai estar já pronta, ela vai ser muito mais rápida, não dando sequer tempo para o vírus se multiplicar. Então, você não vai ter sintoma. Então, quando você está imunizada, não é que você não possa ser contaminada novamente. O que não vai acontecer é o patógeno proliferar e causar sintomas. Ok, galera? É isso que acontece. Aí vem a grande pergunta. Tá, beleza, você é do tipo sanguíneo B, ok. Então, nas suas hemácias tem aglutinogênio B, ok. E no seu plasma sanguíneo tem anticorpo anti-A. Ora, como que eu tenho isso aqui? Eu nunca recebi sangue A de ninguém. Eu tava me Putz, é perguntando isso. verdade, né? Oh, Eu tava me perguntando isso. É que ele Aí só depois eu aceita o A e se for diferente. Só aceita o B e se for diferente, ele vai rejeitar? Não entendi a Não é, pergunta. não é que ele é anti-A, é que ele só aceita o B, né, não? Não, ele é anti-A.
Caramba, Ele é um anticorpo. Professor, o sangue é Então. vidente. não tem a ver com a formação do neném, não? Porque provavelmente ele teve contato com o sangue na mãe, né? Ué, Não mas tem quem a disse ver que o com sangue isso. da mãe vai ser diferente dele? Ah, Se o Pode sangue ser. da mãe for igual. Às vezes pode entendi. ser Faz pai sentido. O e B, né? Entendeu? Então, qual é o problema? Assim, às vezes é o mesmo sangue aí. Aí, então, alguns teriam anticorpos, os outros não. Então, todo mundo funciona assim. O fenótipo de todo mundo, sem exceção, para o sistema BO é esse. Se eu sou do tipo B, eu tenho anticorpos anti-A. Melissa é do tipo A, ela tem anticorpos anti-B. Luiz é tipo AB, ela não tem anticorpos. Daniel é tipo O, ele tem os anticorpos anti-A e anti-B. Só que a gente nunca recebeu o sangue com esses antígenos. Então, como é que eu posso ter esses anticorpos? Se a ideia é eu produzo anticorpos quando eu tenho contato com o antígeno. E aí? Professor. Pergunta muito Bom, boa. A pergunta É é boa. Rebato pra muito você. complexa. são genes desativados, sei Assim, lá. isso aí. Olha Genes só. nativos. Não. A resposta está na nossa flora intestinal. Rapaz. A nossa flora intestinal ela é composta por bactérias majoritariamente, certo? Sim. Bactérias, principalmente, né? Bactérias, que tem fungo também, tem protozoário também, mas principalmente bactéria. E bactérias, elas têm um glicocálix, né? Que é esse cinema do primeiro ano, é um conjunto de glicoproteínas que fica na superfície da bactéria, tá? Essas bactérias, gente, elas são boas enquanto elas estão dentro da luz intestinal, na cavidade do intestino. Se ela atravessa a parede intestinal, não. Aí ela já vira um patógeno, né? Ela vira um patógeno. É só você lembrar assim, quando a pessoa morre, o cadáver, ele é decomposto, não é? E ele é decomposto primariamente por quem? Imagina, eu peguei um cadáver, coloquei dentro do caixão, e eu coloquei dentro de um... Como é que chama mesmo? A gente bota dentro de uma cova Sepulcro. que tem como é que é o nome? Sepulcro? É sepulcro o nome daquilo? Sei lá, túmulo. Não é Então, túmulo, não? enfim, eu boto lá naquele túmulo, sei lá, eu boto lá naquele túmulo que é concretado. Então, imagina, o cadáver está dentro do caixão, dentro de um túmulo concretado, então ele não tem contato com o solo, nada com as bactérias do chão, nada disso. Então, quais são as bactérias que vão comer, que vão decompor o cadáver, pessoal? É a bactéria que tá dentro da gente. A bactéria que está dentro da gente, é a nossa Então, pra flora que intestinal. concretar? É a nossa flora intestinal. E aí eu pergunto, mas pera lá, se depois que eu morro, a minha flora intestinal vai me decompor, por que ela não me decompõe agora? Porque o meu sistema imune não deixa. Olha, Beleza? ela tá só aqui esperando a hora de comer a gente, que horror. Exatamente. Ela vai nos ajudar a vida toda. Olha, legal. E quando a gente morrer, ela cobra o preço. Ela cobra o boleto. Nós teremos o banquete final. Legal. Beleza? Coisa doida. Bom, então toda vez que ela vai tentar entrar no nosso tecido, o nosso sistema imune não vai deixar. Oi. Nesse rapidinho, só para fechar aqui. Pode ir. Nesse glicocálix, essa bactéria, ela tem glicoproteínas muito parecidas com os aglutinogênios A e B. Então, como são muito parecidas, não são as mesmas, tá, gente? Mas são muito parecidas. Então, por exemplo, se eu sou do tipo sanguíneo B, eu tive contato com essa bactéria, está no meu intestino. Então, para mim, essa glicoproteína não é estranha, mas essa é. Aí eu produzo anticorpos para essa, que servem para essa, já que são parecidas. Se a Melissa, né, é do tipo B, do tipo A, inverte a história. Para ela, isso aqui é normal, não é um antígeno. Mas esse aqui é. Aí ela produz anticorpos para essa proteína da bactéria, que é parecida com essa. Por isso
vai servir para ele também. Beleza? A gente chama Mas é. isso de resposta imune inata. A gente acaba nascendo com ela. Ok? Pode falar, Daniel. Mas as bactérias, existem bactérias que são compostas, que tipo, se o tipo AB, ele nenhuma dessas proteínas é estranha, por que as bactérias não comem a pessoa do tipo AB, sei lá? Ô, Daniel, Não, para. Daniel. Não, você tá viva, né? A tese tá errada, eu quero saber por quê. Não, Daniel, olha só. A bactéria, ela vai gerar uma resposta imune de qualquer jeito. Eu vou destruir essa bactéria de qualquer jeito, beleza? Só que algumas proteínas, elas estimulam a produção de anticorpos para se ligarem a ela. Por exemplo, assim, como se fosse assim, vamos supor, né? Aqui está a minha bactéria, aqui está aquela proteína A que é parecida, aqui está a proteína B que é parecida. Que é o caso da Luísa, né? Beleza. Aí, essas proteínas vão gerar resposta imune? Não vão. Essas proteínas não. Mas essa bactéria tem um glicocálice inteiro. Então, outra proteína aqui, sei lá, uma proteína C, uma proteína D, ela vai funcionar como um antígeno que vai disparar a resposta imune do mesmo jeito. Então, não é porque eu não reconheço as glicoproteínas A e B como antígenos que eu não vou reconhecer a bactéria inteira como um antígeno. Entendeu, Daniel? Entendi. Professor, eu tenho toda dúvida aqui. Sim. Tipo assim, eu não sei o nome da parada que faz as células no geral assim, mas tem uma parada assim, né? Não são só as células que se reproduzem. Tem umas que fazem elas novas, não tem? Acho que na coluna vertebral tem. Se diferenciam. É Eu isso? não sei, eu vou falar, você acha que você vai descobrir. Tipo assim, por que quando a gente faz transplante de sangue, negócio de sangue? De medula. Isso aí, de medula. Tipo assim, por que a gente não faz de uma vez e impede, tipo assim, das crianças terem catapora, sei lá, todas as doenças virais, assim, de uma vez só? Porque, tipo assim, uma pessoa já teve todas essas doenças e tem o sistema imunológico pronto pra isso tudo. E, tipo assim, era só pegar as células, né, a base e passar para o resto da população inteira. Tá, mas vamos lá. Vamos por partes aí no seu raciocínio, tá? É Yuri, né, que tá falando? Eduardo. Eduardo? Porra, não vou adivinhar sei. nunca aqui. Olha só, galera. Olha só. Vamos pensar comigo aqui. Imagina o seguinte. Primeiro, o que é a medula óssea? É o centro do osso, Sistema nervoso? é meio a parte central do osso que produz hemácias. Isso, ó. Quando você pega um osso, nessa região aqui, ó, isso pensando no osso longo, tá? Nessa região aqui, você vai ter a medula óssea vermelha. No osso tem duas medulas, né? Tem a medula amarela, que é o mocotó, né? Que é o tutano, que é só uma reserva energética, e você tem a medula óssea, que está nas extremidades ósseas de osso longo, e quando o osso é chato, é nele todo. A medula óssea é um tecido, beleza? A medula óssea vermelha é um tecido do tipo hematopoético. O que é um tecido hematopoético? É aquele tecido que vai gerar células sanguíneas. Nesse caso, quais são as células? Aqui são produzidas as hemácias e aqui são produzidas os glóbulos brancos. E aqui são produzidos os fragmentos celulares, que são as plaquetas, que plaqueta não é uma célula, né? Plaqueta é um fragmento celular. Então tá aqui. Isso tudo é produzido na medula óssea vermelha. Fechou até aqui, Eduardo? Sim. Beleza. Aí, isso tudo caiu dentro do vaso sanguíneo. Isso foi liberado no vaso sanguíneo, tá? Saiu do osso, beleza? Saiu do osso e está agora na circulação sanguínea. Show. Aí, você foi contaminado com antígeno. Quem vai reconhecer... Vou dar aqui. Quem vai reconhecer esse antígeno é o glóbulo branco.
beleza? E ele vai passar a produzir os anticorpos, certo? Ele vai passar a produzir os anticorpos. Quando a gente adquire memória imunológica, a gente está imunizado, Eduardo, o que acontece é que nós temos células de memória. O que são células de memória? São esses glóbulos brancos que produziram anticorpos para aquele antígeno específico e se mantêm vivas dentro da minha corrente sanguínea, numa quantidade reduzida. Ah, está morrendo, ela gera mais uma. Está morrendo, ela gera mais uma. Sempre quantidade pequena. Quando eu entro em contato de novo com aquele antígeno, com aquele vírus, por exemplo, aí o que vai acontecer? Essas células se multiplicam muito rápido. Antes eu tinha 1.000, em 24 horas eu vou ter 50.000, porque elas vão se multiplicar muito rápido e o papel delas é produzir anticorpos. Quem vai produzir anticorpos para aquele antígeno são essas células, não aquelas que estão na medula óssea. Então, as células da medula óssea, elas não são células produtoras de anticorpos. Elas são células produtoras de células sanguíneas. Aí, parte dessas células sanguíneas, parte desses glóbulos brancos, é que irão produzir anticorpos caso seja estimulado pela presença do antígeno. Entendi. Sacou? Então, eu passar a minha medula óssea para alguém não vai tornar essa pessoa imune às doenças para as quais eu já seria. Entendi. Compreendeu? Sim. Por isso que o raciocínio, assim, apesar de ter lógica, ele não está correto. Você tem, por exemplo, nesse tempo de pandemia, você tem ouvido falar de tratamento à base de plasma sanguíneo de pessoas já curadas? Você leu alguma coisa sobre isso? Não Nossa, li, não. mas tem gente pra caramba falando isso. Então, cara, de vez em quando, só que assim, de vez em quando você vê na mídia alguém falando isso, né? Fazendo um tratamento alternativo com plasma sanguíneo de quem já teve o Covid e foi curado. Então, em tese, o que acontece? Eu tive o Covid, por exemplo, né? Eu tive o Covid. Aí, como é que eu me livro do vírus? É o meu sistema imune. Ele produz anticorpos, a gente destrói os vírus e eu ganho memória imunológica, eu ganho imunidade. Então, eu vou ter essas células que produziram anticorpos para esse vírus ainda vivos no meu plasma sanguíneo. E teoricamente, ficaria para sempre. Se eu já estou curado, eu posso doar sangue, aí o cara vai lá, separa o plasma, que é a região onde estão os anticorpos, é no plasma, separa o plasma, e eu aplicaria esse plasma na pessoa que estivesse em estágio grave. Aquela pessoa que está muito ruim, prestes a morrer, aí, teoricamente, se eu aplico o plasma sanguíneo nela, tem anticorpos, reduziria a carga viral daquela pessoa, em tese, melhorando o quadro. Tudo bem a lógica aí? A Ei, lógica faz sentido, mas vamos ver. fez sentido a Mas lógica para não vocês? criaria. Aonde é que está o problema nisso? Não criaria imunidade imunológica. Com certeza, Daniel, não. Porque para você criar imunidade imunológica, é você que tem que produzir anticorpos, não ganhá-los, né? Só que tem um problema nessa história. Qual é o problema? Aparentemente, a taxa de células de memória para o COVID, após a cura, elas praticamente desaparecem. Então, vocês também já devem ter ouvido falar De que a pessoas pessoa pode pegar Covid de novo. Aham. Que é a mesma história da gripe, né? Não seria nada absurdo, concorda? Você não pode pegar gripe mais de uma vez também? Isso que eu tava pensando. Tipo, Você não pega pode pegar resfriado várias mais vezes. de uma e vez. Exatamente. Isso aí. Então não seria nada absurdo, até porque o coronavírus, o Covid, né, 19, ele é um vírus da família coronavírus, que são os principais vírus causadores de resfriados. Então não haveria nenhum absurdo nisso. Por isso que esse tratamento com plasma sanguíneo, ele não virou a regra. Porque não necessariamente o curado de Covid tem no sangue, no plasma, uma grande quantidade de anticorpos para o vírus. Mas ele pode auxiliar uma pessoa a combater o vírus, não pode? Em tese, se tiver essas células com ele. Sim. Esses anticorpos, né? No plasma sanguíneo, sim. Em tese. Sim, tese. porque depois, né? Pois é.
Mas essa ideia, cara, aquela ideia assim, é para dar uma sobrevida para o corpo reagir, entendeu? Por isso que só se aplica em caso grave. O cara já está entubado, está com risco de morrer de um dia para o outro. Aí faz esse uso como assim, no desespero mesmo, entendeu? Uhum. Tranquilos? Tranquilo. Posso seguir mais perguntinhas por enquanto? Pode. Pode seguir. Beleza. Então, o Ah, pico nunca vai chegar, né? cara, olha só. Essa é Não, uma tô outra brincando. discussão, né? Não, mas é uma discussão, mas é uma brincadeira legal, assim, porque, na verdade, cara, enfim, para a gente chegar nesse pico logo, a gente teria que ter funcionado esse distanciamento, né? Não teve quarentena de verdade Não aqui. teve, não Cara, teve. dá uma raiva, porque tipo, a gente tá em casa faz meses. Só que Pois tem. é, Mas, Enes, concordo. é isso que eu fico pensando. O, a quarentena não é justamente para prolongar o pico, para deixar o pico lá para frente? Sim, aí, na verdade, a quarentena não é para. Além de adiar o pico, ela também te dá um tempo para você se preparar para ele, Sim, sim. né? Agora, vamos pensar assim: se você faz uma quarentena decente, vamos imaginar, se você faz uma quarentena decente, de verdade, você tem uma redução de transmissão comunitária. Se você tem uma redução de transmissão comunitária, você consegue rastrear os casos. Você concorda? Vamos supor assim, Sim. a gente não está saindo, beleza? Aí a gente tem um número pouquinho pequeno de casos aparecendo. Então, ao invés de eu ter 30 mil, 40 mil, como tem aparecido aqui no Brasil, em 24 horas, 30, 40 mil a cada 24 horas de novos casos, eu teria, sei lá, 1.000 no Brasil todo. 1.000 pessoas eu consigo rastrear, Daniel. Pensando no país todo, tá? Em todas as secretarias municipais de saúde. Então, Daniel foi um caso hoje. Aí, o que eu faço? Além de manter Daniel em isolamento, eu pego a família e as pessoas que estiveram em contato com o Daniel e também coloco. Que aí eu evito que essas pessoas portadoras que ainda não têm sintomas passem para mais gente. Então, a ideia não é só adiar o pico, cara. A ideia é achatar o pico. É diminuir o número de casos. Compreendeu, Daniel? Sim, compreendi. E também, além disso, já que, como você falou do número o nome, dos anticorpos que quase desaparecem, então a vacina não seria uma boa ideia, né? Já Não, que, depende. Depende da tecnologia da vacina. hum, Entendeu? Porque vacina não é uma coisa só, Daniel. Vacina tem várias maneiras de fazer. Quem usa tecnologia de ponta pode ter um resultado bom. Entendeu? Depende de quê? Depende de achar o antígeno certo. Se eu acho o antígeno certo, por exemplo, assim, tem várias maneiras de você fazer uma vacina. Você pode fazer a vacina com o próprio vírus, um fragmento do vírus que funciona como antígeno. Você pode fazer pegando o ácido nucleico do vírus e colocando num fungo, numa levedura, né? E eu coloco essa levedura em você, que aí a levedura vai expressar a proteína do vírus e vai estimular a geração de anticorpos para aquela proteína, e a levedura é inofensiva, né? É só um funguinho suave. legal. Tem várias maneiras, cara. Tem Professor, é várias tipo maneiras. a vacina da gripe, né? Tipo assim, a pessoa pode pegar gripe ainda. Pode. A eficiência da vacina da gripe é baixíssima. Acho que é de 50%, não dá 60%. Só serve para fazer fila, né? Não dá 60% de eficiência. Qual é a lógica de você aplicar uma vacina todo ano? Diminuir o número de casos das pessoas no hospital. A lógica é essa. É muito mais barato eu fazer uma vacina, gente, do que bancar uma UTI. É verdade. Entendeu? É muito mais barato. É muito mais jogo eu investir em vacina, reduz em 50% os casos e eu reduzo o número de gente no hospital. Galera, provavelmente vocês nunca pegaram gripe na vida. Provavelmente. Sabe por quê, gente? Porque gripe é uma doença cascuda. Gripe é uma doença que mata. Gripe é uma doença que te manda para o hospital. Não é você ficar fungando.
ficar fungando, dar um esperrinho aqui, dar um esperrinho ali, isso aí é resfriado. Isso aí é tipo de coronavírus, né? É resfriadinho. Então, gripe relativamente é pior que o corona. Não no sentido de... Não do Covid-19, né? Porque o Covid-19 ele tem uma taxa de transmissão muito alta, bem maior que a da gripe, bem maior, tá? E leva ao óbito muito mais rápido, por conta da deficiência respiratória, que o HN1 não causa, sacou? Então, mas, por exemplo, assim, para vocês terem uma ideia, a gripe... Sabe a gripe A, que é aquele H1N1? Sim. Então, a gripe comum, que não é H1N1, mata muito mais do que a gripe H1N1, muito mais. Sacou? Então, vale a pena vacinar? Vale. Porque se você pega, cara, minimamente, vamos pegar Daniel, que é um cara jovem, saudável e tal, minimamente vai ficar aí uns 5 dias de cama, com febre alta, dor no corpo, náusea, vômito, diarreia. A impressão que dá é que você levou uma surra. Eu peguei gripe na minha vida, eu tenho quase 50 anos, eu peguei gripe na minha vida uma vez. E eu achei que era dengue. De tanta dor que eu sentia, eu achei que era dengue. E aí, assim, eu fiquei de cama uns 5 dias. Agora, se é uma pessoa, um velhinho de 80 anos, com saúde debilitada, ele morre. Ele vai para UTI. Ele vai para UTI e morre. E uma diária de um leito de UTI, gente, é R$ 1.800 a média. R$ 1.800 na média. O dia. Aí você imagina o custo que seria eu manter 100 casos, vou pegar para dar o percentual, né? 100 casos de pessoas na UTI por causa de H1N1, e eu, ao invés disso, no máximo botar 50. No máximo, 50. Então, compensa eu vacinar. Porque a vacina é muito barata, né? A vacina produzida em série é muito barata. Tranquilo? O raciocínio aí? Tranquilo. Entendido. Beleza. Legal. Segue a vida? Pega a vida. Ok. Bicho, falar nisso, são 5h15 já, é isso? Aqui são, no curso que eu tô. Tá acabando já, né? Olha só. Nas doações, pessoal, como é que vocês estão vendo pelo meu esqueminha aqui, ó? O O pode doar para todo mundo. Eu estou ignorando o fator RH ainda, tá? Beleza? O O pode doar para todo mundo. O AB recebe de todo mundo. Então, o O é o nosso doador universal. O AB é o nosso receptor universal. E vocês vão entender por quê, tá bom? Então, o O é o doador universal, enquanto que o AB é o receptor universal. Ele pode receber de todo mundo, mas só pode doar para ele mesmo. Beleza? Beleza. Vamos seguir lá. Então, eu falei para vocês que esse caso era um caso de polialelia, né? Então, nós temos 3 genes envolvidos, ISão A, ISão B e o Izinho. O ISão A e ISão B são dominantes em relação ao Izinho e codominantes um em relação ao outro, né? Então, a gente tem 3, no caso aqui, 3 heranças envolvidas. Polialelia, porque eu tenho 3 ou mais alelos envolvidos, de dominância completa do Isão em relação ao Izinho e de codominância do Isão em relação ao Isão. Beleza? O Isão A, ele determina a produção do aglutinogênio A, o Isão B, do aglutinogênio B, e o Izinho não produz nenhuma das duas. Beleza? Então, o cara, para ser do tipo A, ele tem que ter pelo menos um Isão A ou um Isão A com Izinho. Então, ele pode ser homozigoto, Isão A, ou heterozigoto, Isão A, Izinho. Raciocínio idêntico para o B. Para ser B, ou Isão B, ou Isão B, Izinho. Como há uma relação de codominância entre eles, se os dois estiverem presentes, o tipo sanguíneo vai ser AB, já que os dois se expressam. E para o cara ser O, ele não pode ter nenhum Isão. Então, ele tem que ser Izinho. Então, esses são os genótipos dos fenótipos correspondentes ao tipo sanguíneo.
Dúvidas até aqui? Professor, eu tenho uma dúvida que não é tão dúvida assim, mas Pode a gente falar? pode dizer que 1/4 da sociedade tem sangue O. Não. Por que que você faria isso? Porque ele é recessivo e, sei lá. Não. Não pode não. Sabe por Tá que bom. que não pode, cara? Porque... Eduardo que falou? Isso. Eduardo, por que que não pode? Existe um fenômeno chamado de efeito fundador. O que que é o efeito fundador? O efeito fundador, ele explica a frequência de determinados genótipos e fenótipos numa população em função da população que deu origem a ela. Sacou o que eu falei? Ficou confuso? Ficou. Por exemplo, assim, você tem em Salvador uma taxa... Sabe o que é anemia falciforme? Sim. Então, a anemia falciforme é uma anomalia genética, né? Então, herdável, né? Hereditária. E você tem uma taxa de portadores de anemia falciforme em Salvador de uma pessoa a cada 16 pessoas. Um em cada 16 tem. Você vem para o Espírito Santo, é uma a cada 1.700 pessoas, se eu não me engano. E tá aqui do lado, beleza? E tá aqui do lado, é um estado vizinho. Como é que eu consigo explicar uma população, uma frequência tão alta na Bahia e uma frequência tão baixa aqui? Você falou da colonização, né? Exatamente, é da população que deu origem. Então, a questão da chegada dos negros pelo Porto de Salvador, a questão da chegada de europeus aqui no estado. Então, a frequência de um fenótipo e de um genótipo depende desse fenômeno do efeito fundador. Então, não é porque ele é recessivo que eu faço aqui a continha e o percentual esperado se aplica a qualquer população, em qualquer condição, em qualquer lugar. Tranquilo? Uhum. Beleza. Luísa, aí a sua pergunta, tá? Uhum. Em relação ao fator RH. O fator RH também vai ser uma proteína, tá? De onde saiu esse lance de fator RH? Porque a primeira vez que ela foi identificada em um gênero de um macaco, Rhesus. Beleza? Rhesus é um gênero de macaco, tá? Então, como a gente achou essa proteína nele, no sangue desses animais primeiro, a gente chamou de fator RH. Beleza? Então, ela é encontrada na hemácia, beleza? Na hemácia, na membrana das hemácias, como se fosse aquele aglutinogênio A ou B, beleza? É a mesma lógica ali. Você tem hemácia, e na hemácia você vai ter essa proteína que a gente chamou de fator RH. Beleza. Então, quando você tem o fator RH, você dá o sinal de positivo, RH positivo, tem a proteína nas hemácias. RH negativo, não tem essas proteínas nas hemácias. Nesse caso aqui, a gente só tem um par de alelos envolvidos. Beleza? É apenas um par de alelos. Então, segue a primeira lei de Mendel bonitinho. Então, nós temos os alelos, tá vendo aqui? Ó, Rzão e Rzinho, só os dois. Então, se o cara te for Rzão, Rzão ou Rzão e Rzinho, como é dominância simples e um par único, o cara é positivo. Se ele for homozigoto recessivo, ele é negativo. Simples assim. Beleza? Você falou, Luísa, né, que você é AB, não é isso? Isso, só B positivo. Então, obrigatoriamente, você tem o isão A E o isão B. e o isão B. E, obrigatoriamente, você vai ter... Opa! Uma risão. Isão B. E, obrigatoriamente, você vai ter um Rzão. Você sabe o tipo sanguíneo dos seus pais, Luísa? Então, da última vez que eu falei, eu tinha confundido, mas na verdade minha mãe é o IB, não é o B, né? B positivo, e meu pai é A positivo. Ah, os dois são positivos, né? Luísa, como os dois são positivos, Não a tem gente como não... saber. Eu tava pensando isso agora.
A gente não consegue definir quem que está aqui. Pode ser uma Rzão? Pode. Pode ser uma Rzinho? Pode também. Aí daria assim, teria que pegar os seus avós, os seus irmãos, a gente monta Meu irmão também é positivo. Não, aí a gente monta um heredograma completo lá com seus avós e tal, que a gente talvez consiga. Beleza? Beleza. Oi, Pode falar. o RH negativo ele vai desenvolver o anti-RH positivo. Não, mesmo o jeito anti-RH. Anti-RH. Anti-RH do mesmo jeito que o B Isso. desenvolve anti-A, né? Isso. Esse anti-RH, ele vai produzir o anti-RH. O cara que é negativo, ele vai produzir... Só que aí tem um detalhe. Desculpa, você falou, eu acabei viajando uma coisa aqui. Só que aqui tem um detalhe. Esse lance da produção do anti-RH aqui não é igual do A e do B. Eu tô falando Beleza? daquelas bactérias, da relação da Sim, bactéria. é isso que eu estou É falando. Não. Esse anti-RH eu só produzo se eu tiver contato. Se eu não tiver contato, eu não produzo. Ah, legal. Beleza? O anti-A e o anti-B não. Eu produzo por causa das bactérias intestinais. O anti-RH só se eu tiver contato. Senão, não tenho. Então, por exemplo, você é RH negativo, você tem anticorpos anti-RH? Não, você não tem. Você só vai produzi-lo se, porventura, você tiver contato com o antígeno mesmo. Show. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. E aí, galera, aproveitando sua pergunta, né? A gente tem aqui o fenômeno chamado de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Lembra que eu disse para vocês que você só vai produzir o anti-RH se você tiver contato com o sangue, senão você não produz, né? E também a gente tem que lembrar que a mãe, ela transfere anticorpos para o feto durante a gestação, beleza? Há uma transferência de anticorpos durante a gestação de mãe para filho, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho uma mãe que é RH negativo, beleza? E eu tenho um pai que é RH positivo. Ora, se eu tenho uma mãe que é RH negativo e um pai que é RH positivo, se esse pai for heterozigoto, o filho pode ser positivo ou negativo, concordamos? Sim. Sim? Então vou botar aqui, ó. O pai, ele é Rzão, Rzinho. A mãe é Rzinho, Rzinho. Ok? Então, vamos imaginar que o primeiro filho desse casal seja Rzão, Rzinho. Ou seja, ele é positivo. Concordamos? Sim. Algum problema para essa criança? Não. Gestação normalzinha, bonitinha. O sangue da mãe, durante a gestação, não se mistura com o sangue do pai, do feto, né? Não há essa mistura. Essa mistura acontece, esse contato acontece na hora do parto. Quando há o parto, é que há contato de sangue fetal com sangue materno, beleza? Então, no parto dessa criança, a mãe pode e provavelmente terá contato com o sangue do feto. E como ela é negativa, se ela tiver contato com o sangue do feto é RH positivo. Logo, qual vai ser a consequência, pessoal? O feto sangue vai aglutinar. Não. O sangue Olha dele só. vai aglutinar nela. Não, olha só. Essa mistura é muito pequenininha. Essa mistura acontece quando você corta o cordão umbilical. Não é o sangue da mãe entrar na circulação do feto, nem o sangue do feto entrar na circulação da mãe. Não é isso que eu estou falando, não. Eu cortei dentro do cordão umbilical, você tem vasos do feto e da mãe. Então, na hora que você corta, esse contato ocorre. Só que não é uma transfusão, né? Não está passando sangue de um lado para o outro, é um contato. Só que esse contato, ele vai ocasionar uma sensibilização da mãe. Beleza? Ou seja, acende para mim, Luiz Filho. Ou seja, a mãe, ao entrar em contato com o sangue do feto ali, do neném, essa mãe, ela vai começar a produzir o anti-RH.
já que para ela o fator RH é um antígeno. Entenderam a lógica? Aham. Entendendo. Então, após o parto do primeiro filho RH positivo, a mãe foi sensibilizada. Vamos supor que o segundo filho também seja Rzão, Rzinho. Então, ele também é... Não, vamos imaginar que ele seja negativo. Ignora isso aqui. Negativo tá de boas, né? Negativo está de boa. Só que lembra que a mãe agora ela tem anticorpos para o anti-RH. Sim. Aí Sim. vai passar esses anticorpos para o feto. Como o feto não tem o fator RH, tá de boa. Esse feto vai ter um desenvolvimento normal. Isso é o segundo filho, né? E se for o terceiro, for negativo também. Normal também. O próximo filho positivo, beleza? O próximo filho positivo é que vai ter o problema. Por quê? Porque como ele tem um fator RH nas hemácias e a mãe tem os anticorpos anti-RH, os anticorpos passam para a circulação fetal durante a gestação e começam a atacar as hemácias do feto. Aí o número de hemácias do feto começa a diminuir. E a gente sabe que elas estão sendo destruídas, né? E a gente sabe que hemácias transportam o oxigênio necessário ao metabolismo. E um feto, galera, ele está numa atividade metabólica, assim, fenomenal. Ele está crescendo muito rápido. Então, a atividade metabólica dele é astronômica. E essas hemácias estão sendo detonadas. Aí, o que o corpinho dele faz? O corpinho dele começa a liberar hemácias ainda imaturas na corrente sanguínea por conta da falta delas, que são chamados de eritroblastos. Eritroblasto é uma hemácia jovem, beleza? É uma hemácia jovem e pouco eficiente. Hemácia também pode ser chamado de eritrócito, tá? O eritrócito é uma hemácia adulta, eficiente. O eritroblasto, se sempre tiver blasto, quer dizer jovem, imaturo, tá? E o eritroblasto é uma célula imatura pouco eficiente. Então, essa criança vai ter um metabolismo comprometido, já que o transporte de oxigênio para as células está comprometido. É esse quadro que é chamado de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Entendemos? Ele costuma morrer? O feto? Cara, se não morre, ele tem sequelas severas. Eu não Nossa. entendi o que é o Não tem jeito eritroplasma mesmo. de... Eritroblasto é a célula, é uma hemácia jovem, eritrócito é uma hemácia normal, comum. Não tem jeito de prevenir, não, Enes? Tem. Eu quero saber se vocês entenderam isso aqui. Sim, Tudo bem? Então, entendemos que, para ocorrer eritroblastose, a mãe tem que ter um primeiro filho positivo para ser sensibilizada. E aí, as crianças posteriores que forem positivas é que terão um problema. Então, isso é impossível acontecer se a mulher só tiver um filho. Sim, impossível acontecer. Se for um filho só, mesmo que seja positivo, impossível. Beleza? Então, a mãe tem que ser sensibilizada primeiro, já que a gente não produz naturalmente o anti-RH, tem que ser sensibilizado. E quem vai sofrer é o outro filho positivo, não o primeiro. Sempre o depois. Os positivos posteriores. Beleza? Aí também respondendo sua pergunta, como é que você previne? Facinho. Você usa um soro contendo anticorpos anti-RH. Sabe a história do soro antiofídico? Gente, o que é um soro? Você foi picado por uma cobra. O que você usa? Você usa um soro antiofídico. O fídio é cobra, né? Contra veneno de cobra. E aí, o que tem nesse soro? Tem o anticorpo pronto para aquele veneno. Porque se você tivesse tempo, você também produziria esses anticorpos. Mas, provavelmente, o veneno vai causar danos muito antes de você produzir anticorpos para ele. Então, você já recebe o anticorpo pronto.
Então, se Beleza? por algum motivo você tivesse alguma dose muito pequena de um veneno de cobra, você conseguiria fazer a tempo, aí você teria um anticorpo. É isso. Os caras que trabalham no Butantan, Luísa, que lidam com os animais diariamente, eles são picados direto, né? Sempre tem um acidente. Então o cara foi lá, foi picado. Aí, pô, ele tá no Butantan que produz o soro. Aí ele vai lá, tá tranquilão, foi picado. Ah, vai lá, bebe uma água, não sei o quê, vai no banheiro, aí vai lá, pega o soro e aplica. Mas o veneno ficou um pouquinho com ele. Então isso estimulou ele a produzir anticorpos. Aí amanhã rola outro acidente. Então, quando você pega os funcionários do Butantan, que estão há muitos anos e tal, geralmente eles já têm uma certa imunidade para veneno de cobra, por causa desses acidentes, sacou? Diferente da gente estar andando aí numa trilha e ser picado. A gente nunca nunca recebeu veneno, recebeu uma dose de uma vez, né? Mas também não, mas no Butantan eles devem pegar as cobras exatamente fazer isso. Não, é que eu imagino que, mesmo se o cara que trabalha no Butantan for numa trilha aleatória, ele pode acabar se deparando com uma cobra que ele não tinha feito. Sim, com certeza. Tem aquele negócio que eu lembro que eu já li em algum lugar, que, tipo, se você for picada por uma cobra, você tenta tirar foto dela, se der, ou alguma coisa assim, pra, se você for no hospital, eles saberem que tipo de cobra é, porque tem muitos venenos diferentes. Aí tem alguns Isso. gerais, mas se for uma cobra muito específica, não vai ter o antídoto pra ela, aí tem que saber qual que é. Isso. O ideal é que você saiba qual animal que causou o problema. O ideal. Por região, assim, é porque geralmente no hospital não tem isso, né? Mas em alguns lugares onde acidentes com cobra são comuns, o hospital já tem a pessoa que reconhece a picada, reconhece a cobra pela picada, pela marca que ficou. Pela marca que ficou, você consegue saber quem é o animal, quem é o grupo do animal, e aí na região você vai saber qual é a cobra que causa acidente, entendeu? Faz a eliminação, né? Só essa assim, entendi. Ok? Então, nesse caso aqui, galera, o que a gente faz para prevenir? Toda mulher RH negativo, até 72 horas após o parto, pode ser antes também, tá? Mas até 72 horas após o parto, ela toma uma dose de soro anti-RH. Justamente para quê? Para que ela não produza. Porque como ela está recebendo o anticorpo pronto, o anticorpo já vai se ligar ao fator RH, né, o antígeno, promovendo a sua destruição. Mas então, o problema não é na criança? Sim, mas quem causou o problema na criança? O sangue dela. O sangue dela. Mas, então, mas a criança já nasceu, Mas a criança já nasceu 72 horas depois. Não, é porque tem que ser a segunda criança. Para não acontecer em nenhuma gestação. Entendi, 72 horas depois do primeiro parto. Depois de todos os partos, na verdade. Entendi. Entendeu? Todos os partos ou só os partos de mulher que é RH negativo? Não, todos os partos de mulheres é RH negativo. Entendi. Então, toda mulher é RH negativo, ela teve 10 partos, são 10 injeções com soro anti-RH. Para que ela não seja sensibilizada. Porque você só vai saber o sangue do bebê depois que ele nasce, né? Você não sabia antes, né? Certo? É verdade. Tudo bem, galera? Ficou claro? Tudo ótimo. Por isso que a condição para ter eritroblastose, a mãe tem que ser negativa, o pai tem que ser positivo, para que a criança possa nascer positiva. Aí, a primeira criança sensibiliza a mãe. A partir da segunda, aí a segunda tem o problema. A segunda que eu falo é RH positivo, tá? Todas as crianças RH positivo vão ter eritroblastose caso a mãe tenha sido sensibilizada. Perguntas? Não? Então, galera, bom fim de semana para vocês. Para você também, professor. Beleza? Até a próxima. Segunda. Cuidem-se. Segunda 1 hora, mas eu mando um recadinho para a Luísa lembrar vocês, tá bom? Beleza. 1 hora. Aí eu vou explorar a Luísa aí um pouquinho.